Final de Libertadores, tá, Cacau? Não Mas é uma o final. clima é. Mas pode ser um marco na história recente do Inter, tá? Esse jogo ele pode ser uma virada de chave e eu espero que seja pro lado positivo, porque o Inter cresce na parada. O discurso do medo, segundo o Munari acha que eu tô com medo do Flamengo. Eu não tô com medo, eu não posso dizer o que eu tô, Cacau. Flamengo. E eu me senti um palhaço. Por quê? Eu quero dizer que eu presenciei hoje um dos momentos mais tristes da história do Esporte Clube Internacional. Então fala, nação, beleza? Chega mais, já se inscreve aí no canal, galera, se você não é inscrito, canal novo aqui pra gente trazer conteúdo muito top, de qualidade. E não é novidade que o Flamengo venceu, né? O Internacional, o Flamengo tá classificado, mas agora a gente vai ver o antes e o depois da mídia gaúcha, da imprensa colorada, né? Em especial aí do Vaguinha Colorado, que foi que ele falou antes da partida, se ele achava que o Inter ia ganhar ou não, a gente vai ver agora. Tá muito top esse vídeo, tá muito engraçado as reações da mídia gaúcha, revoltada com o fato do Inter nem sequer ameaçar o Flamengo. A gente vai ver agora tudo que eles falaram antes e após a partida. Créditos na descrição, vamos agora acompanhar tudo aí sobre essas reações da imprensa gaúcha, vamos ver. É uma final de Libertadores, tá, Cacau? Não Mas é uma o final. clima é. Mas pode ser um marco na história recente do Inter, tá? Esse jogo ele pode ser uma virada de chave e eu espero que seja pro lado positivo, porque o Inter cresce na parada. Quem elimina o Flamengo cresce na parada, tá? Vai crescer na competição. Ou por outro lado, é madeira aqui, né? Se o Inter for eliminado, muita coisa vai acontecer. Muita mudança estará por vir no lado do Internacional. Então sim, César, não é uma final de Libertadores da América, não sei com quem tu tá falando aí no telefone, mas é quase isso. E dentro da competição pode ser até uma semifinal, a gente pode considerar uma semifinal, porque o caminho ele fica mais livre pro Inter. O discurso do medo, segundo o Munari acha que eu tô com medo do Flamengo. Eu não tô com medo, eu não posso dizer o que eu tô, Cacau. Eu tô... Tu tá um monte de coisa. Eu tô um monte de coisa, tá? Do Flamengo. Porque eu sei que o Flamengo é mais time que o Inter. E o primeiro passo pra ganhar do Flamengo é respeitar o Flamengo. É respeitar o Flamengo. Se o Inter achar que, por conta da força da torcida, vai empurrar o Flamengo lá pra trás e o Flamengo vai sentir a pressão e nós vamos amassar o Flamengo e vamos fazer 3-0 no primeiro tempo, não vai acontecer, gente. Não vai acontecer. O time do Flamengo é bom pra caramba. O time do Flamengo é muito bom. É melhor que o Inter. E nós temos que entender isso. O Inter não é melhor que o Flamengo. E eu não tô dizendo aqui que a postura tem que ser covarde. Não é isso. O Inter tem que lutar, tem que brigar, tem que ter garra, tem que ter dedicação. Mas tem que ter, acima de tudo, estratégia pra ganhar. E eu não sei, Munari. E aí aqui... Eu coloco o que eu tenho colocado durante a semana. E eu respeito o teu ponto de vista, do Léo, do Maurício, do Diogo. Porque vocês conhecem futebol também. Eu não sei se o meu pensamento é correto. Tomara que esteja correto, tomara que o Roger faça isso. Não sei se ele vai fazer isso. Mas eu acho que se o Inter fizer uma marcação alta, o risco é maior de tomar um gol no primeiro tempo e acabar a decisão. Contra o River Plate, em 2023, e o cenário é completamente diferente, o Inter jogou mais bola. Tu estava olhando aqui, o Inter teve mais posse de bola. O Inter jogou, mas eu acho que a diferença de time é maior também. Eu acho que o time do Flamengo é melhor que o time do River Plate em 2023. Diferente o time do Inter completamente. Só que o gol, e aí para esse tipo de comparação, vale. O gol contra o River Plate, o primeiro gol, que levaria a decisão para os pênaltis, sai aos 25 do segundo tempo. E eu lembro como foi o comportamento do torcedor. O torcedor não abandonou o time. E é isso que precisa ter. O torcedor não pode abandonar o time. Tem que saber que vai ser um jogo muito difícil, muito complicado. Se o Inter puder fazer um gol antes dos 5 do primeiro tempo, melhor. Vaguinha. Mas eu não acho que vai acontecer isso. E aí, tu tendo um jogo equilibrado, tu tá vivo. Tu fazendo um jogo de força, de marcação, com erro zero na peça defensiva... Tu tá vivo no jogo até o fim. Claro que tu não vai esperar 40 do segundo tempo para atacar o Flamengo, para tentar resolver alguma coisa. É óbvio que não. Se até os 15 o jogo tá 0-0, tu precisa fazer alguma coisa para ganhar de 1-0. E aí sim, aperta a marcação, avança as linhas, corre mais riscos. Mas correr riscos de marcação alta, de se atirar para cima,
desde o primeiro minuto, eu acho que pode ser um erro. Mas respeito ao teu ponto de vista, já que tu me chamou de covarde, vai lá. Vaguinha, eu acho que quando a gente faz, é natural que a gente faça a comparação com o River, tá? É natural que a gente faça. Mas porque foi um jogo que o Inter sofreu no jogo de ida e o fator Beira-Rio acabou determinando. O Inter, inclusive, naquele jogo, eu preciso dizer, mereceu ganhar no tempo normal. Toma um gol meio por acaso no fim do jogo. Deveria ter vencido lá mesmo, que com gol, bola parada e tal. O que eu acho, Vaguinho, é que aquele time do Inter era melhor que esse. Agora vamos ver, galera, depois do jogo, como foi a reação dele após a partida, após o Flamengo dar aquela aula de futebol, após o Flamengo vencer de 2-0 o Internacional com muita facilidade. Vamos ver agora o que foi que ele falou. Fazer análise do que aconteceu aqui no estádio Beira-Rio na noite desta quarta-feira. Tem muita coisa pra gente falar, tem muita coisa errada, mas para abrir esse comentário, não vai ter nem patrocinador, tá? Para abrir esse comentário, eu quero dizer que eu presenciei hoje um dos momentos mais tristes da história do Esporte Clube Internacional. Óbvio que não dá para comparar com o rebaixamento que aconteceu, né? Não tem nem comparação com o rebaixamento, porque aquilo ali é um dos maiores fiascos, né, que um clube pode passar. Mas a forma como o Internacional perdeu o jogo, perdeu o duelo, a forma como o Inter foi eliminado em 2 mata-matas seguidos, terminando hoje com um Flamengo superior, é verdade, mas que jogou sem suar a camisa, me deixa muito triste, preocupado, por vezes resignado, mas que não conseguiu impedir a minha indignação para falar sobre erros de gestão, de comando do departamento de futebol, de escolhas equivocadas do treinador e de um time que precisa de uma reformulação imediata. Eu quero começar falando sobre a gestão do presidente Alessandro Barcelos. É a 9ª eliminação dentro do estádio Beira-Rio. A 9ª eliminação. A 14ª eliminação de uma gestão fracassada. Fracassada. E que protagonizou, porque o que aconteceu antes do jogo foi algo que teve o comando de gestão, desta gestão. Alguém que foi escalado para fazer a festa aqui no Beira-Rio, errou e errou feio. E colocou uma pá, deu uma paulada na mão do torcedor que estava aqui, ó, pronto para ajudar o time dentro de campo. Eu vou falar sobre isso, mas antes, a gestão que sofre seguidas eliminações, que patrocina fiascos, é uma gestão que afunda o clube em dívidas e vai bater na casa do 1 bilhão no final desta temporada, que tem uma fama horrível, uma fama que o clube jamais teve, de mal pagador, que tem uma gestão do comando do departamento de futebol que é incompetente, porque quem não contrata um substituto para Fernando, um dos principais jogadores do time, e acha que esse elenco ele é suficiente para passar por Fluminense e Flamengo, ele é, no mínimo, incompetente. Ele é alguém que ele é comandado por alguém que não conhece futebol e que não pode estar no futebol. E aí a crítica é direta ao vice-presidente de futebol do Internacional, o José Olavo Bisol, que, na parada, quando tinha que estar trabalhando, estava preocupado com o que a imprensa dizia, com o que os influencers diziam, e tomava chimarrãozinho em entrevistas, tentando passar tranquilidade, dizendo que o Inter já tinha feito movimentos na janela, já tinha contratado o Alan Benítez, o lateral direito reserva, que veio para substituir o Natan. Esse departamento de futebol trouxe o Richard. Esse departamento de futebol comandado pelo seu Bisol, preocupado com o que é dito pela torcida e por torcedores também, né, seu Bisol? Estava preocupado em tomar o seu chimarrãozinho, em fazer essas cobranças e esqueceu que tinha um jogo contra o Fluminense e trouxe um bom jogador, é verdade, que é o Alan Rodrigues, depois da inscrição para a fase de oitavas de final da Copa do Brasil. Incompetência pura. Pura. Não sobrou nada de gestão, porque as finanças estão um caos, não sobrou nada de departamento de futebol, porque ele se mostrou incompetente, e aí eu chego no campo.
E no campo está o nosso treinador, o Roger Machado, campeão gaúcho, que parece que desaprendeu tudo. E eu não vou falar da escalação do jogo de hoje, porque em termos de peça, ele não tinha muito mais o que fazer para escalar os 11 que começaram o jogo. Mas nas substituições, o Roger tira Tabata, que estava tentando alguma coisa no intervalo, e depois ele tira o Alan Rodrigues. O Roger bateu no teto no comando técnico do Inter, ele pode dar a volta por cima, os sinais são de que não. Infelizmente não. Nós podemos discutir aqui, e eu confesso para vocês que eu não tenho convicção na troca do treinador, mas se o Roger continuar incidindo em erros, vai cair contra o Cruzeiro no final de semana. Não vai adiantar nada. Então acelerar o processo de troca do treinador, quem sabe não seja o melhor caminho. Confesso para vocês que eu quero deixar esse tema do Roger em aberto, porque eu analisando aí, a gente sai um pouco da casinha para analisar o cenário de treinadores. Quem é que chega e resolve o problema desse time, que tem 4 milhões por mês sentado no banco de reservas? Borré, Valência. Borré que deu um chute na trave, se atrapalhou com a bola na única chance clara que o Inter teve, e o Valência, que nem deveria ter entrado no jogo. Essa aqui é a grande verdade. Roger errou, a direção é incompetente e a gestão é fracassada, faltando 1 ano e meio para o término. E é verdade também que a gente não está sabendo hoje que a gestão é fracassada, né? Não estamos sabendo hoje. Eu quero finalizar o conteúdo com o episódio que marcou a noite. O episódio que marcou a noite, que começou com uma cena de pastelão aqui no Beira-Rio, com funcionários do clube tentando tirar papéis prateados que foram jogados do teto do estádio Beira-Rio no gramado. Como grande consequência desse ato equivocado de alguém comandado pela gestão, foi o esfriamento da torcida. A única chance que a gente tinha de equilibrar o duelo contra o Flamengo. E eu me senti um palhaço, porque eu vi o torcedor do Inter cantando no Maracanã quando o juiz apitou. Ali eu percebi, opa, peraí, essa torcida aqui pode virar esse jogo. Essa torcida aqui pode ajudar o time dentro de campo. Essa torcida, com amadores, fez uma das maiores festas que o país já viu na chegada de um time de futebol. Ruas de fogo histórica, com tudo muito bem organizado, sem nenhum erro, um pouco de confusão porque caiu o gradil e nada mais. Ninguém ferido, ninguém machucado, ninguém chegando atrasado no estádio. Esse torcedor que estava lá fora entrou para dentro do Beira-Rio e entrou com gás, com gana, para ajudar esse time, para ajudar essa gestão, para ajudar o departamento de futebol. E o que eles fizeram? Pegaram a pá e deram na cabeça do torcedor, esfriando a arquibancada, que estava quente, que estava ali para começar empurrando o time. Jogaram 1 tonelada de papel picado. 1 tonelada de papel picado que estaria ali para comemorar uma classificação. Foram otimistas, né? Mas que alguém, comandado por essa gestão, soltou no gramado e tapou o tapete do melhor gramado do futebol brasileiro de branco, atrasando em 20, 25 minutos o apito inicial e sepultando a energia que vinha da arquibancada. É preciso mudar em todos os setores. O torcedor não teve nem força para cobrar dentro do estádio. A manifestação aqui fora, ela teve conflito com a imprensa, com a Brigada Militar, mas com um número muito reduzido. O torcedor preferiu a resignação. O torcedor, na sua maioria, né? Porque muitos estão indignados, a gente ouviu no microfone da Gaúcha, muitos indignados, a gente está acompanhando os comentários de vocês nas redes sociais. Mas o torcedor preferiu, na sua maioria, a resignação. Por quê? Esse é um sentimento mais triste de todos. Porque a gente olha para quem está no comando, em todas as esferas do clube, e não vê nenhuma possibilidade de reação. Galera, então esse foi o vídeo aí, né? Vocês viram toda a indignação, né, do torcedor colorado aí, porque ele acreditava ser como vários outros que o Inter poderia virar essa partida, né? Sabia que era difícil, mas tinha ainda
uma certa achismo, né? Uma esperança ali de que talvez o Inter pudesse fazer um bom resultado em casa, que não era possível. Em casa era um gol só, mas a diferença é muito grande. Ficou muito provada nesse jogo. O Flamengo enfrentou o Inter 3 vezes, cara. As 3 vezes o Flamengo ganhou. Isso é algo assim espetacular. Espetacular. É aí que você vê o peso, né? A grandeza e o momento do clube, né? A diferença de elenco, de time, de treinador, tudo fica evidente nisso aí. 3 jogos que eram jogos importantíssimos para o Flamengo e para o Inter. E o Flamengo venceu os 3. Então isso coloca o Flamengo num patamar ainda maior, ainda mais alto, né? E deixa o Flamengo como um dos favoritos claros aí a Copa Libertadores, Campeonato Brasileiro, né? Então, agora eu quero saber o que vocês acharam aí da reação. Se inscreve aí, ativa o sino, deixa o like. Tamo junto, até o próximo vídeo, se inscreve aí, viu? Fui.